Eu estava tentando discernir o que eu ia pregar essa noite, o que eu ia compartilhar essa noite. E toda vez que o pastor fala assim, parece que ele ficou lá ajoelhado durante 5 horas, né? Ficou lendo 75 livros. E aí Deus falou com ele o que ele queria falar. Não, eu estava mesmo desesperado mesmo. Eu estava desesperado, estava preocupado, estava triste. Falei com a minha esposa, falei, não sei o que eu vou pregar. Deus está colocando várias coisas no meu coração. E aí eu falei, bom, o máximo que pode acontecer é eu não pregar nada. A gente vai orando, vai profetizar e vai embora. Está valendo, o louvor já valeu. Mas Deus me deu algo que pregar. E dentro desse meu desespero, eu estava louvando ao Senhor e Ele me falou o seguinte, Ele me falou, Mário, você está muito preocupado com o que você vai dizer. Falei, pois é, por isso que eu fui convidado. Daí Ele falou, então me diga o que eu tenho que me preocupar. Não, você tem que se preocupar com o que eu quero falar para a igreja, não com o que você vai dizer. Falei, tá, depois dessa é melhor então esperar você falar, né? Aí o Senhor me colocou que eu deveria compartilhar o meu testemunho. Eu falei, não, Senhor, mas tá bom, não vou discordar de você, eu vou compartilhar o testemunho. Mas eu sentia que havia mais. E o Senhor me falou, eu tenho também uma palavra profética para a igreja, para o culto, para o alcance jovem. Eu tenho uma palavra profética para esse ministério, eu tenho uma palavra para você que está aqui, que faz parte da casa, e eu tenho uma palavra profética para você que está aqui por primeira vez. Sim, a mesma vai servir para vocês 3. É assim que Deus funciona. Então essa palavra, eu espero que ela seja isso, uma palavra profética e ao mesmo tempo um testemunho do que Deus faz na minha vida, para honra e glória do nome de Jesus. Beleza? Então eu já me desculpei, agora que eu me desculpei eu posso pregar, vocês não precisam mais agora, né? A expectativa desceu lá, agora vamos ver se eu consigo elevá-lo um pouquinho. Beleza? Como o Rafael falou, eu e minha esposa, bom, meu nome é Mário Bento, eu estou aqui com a minha esposa Luana e com a minha filha Valentina. A minha esposa Luana é responsável por tudo isso, eu já vou entender por quê. Nós hoje estamos morando nos Estados Unidos já há 3 anos e meio. Eu fui para os Estados Unidos com uma bolsa para fazer mestrado em teologia e para trabalhar na universidade onde eu estudo. E agora, após 3 anos e meio, os americanos me deram chance e eu não fiz só um, mas eu fiz 2 mestrados. Os americanos quiseram pagar, eu fiz. Evidentemente é fácil, se eu conseguir é fácil. Então, agora estamos na fase final do nosso processo de estudo. Estamos numa transição para ir ficar lá por mais tempo, né? Transição de visto. E o próximo passo para nós seria que eu fosse contratado, né? Para trabalhar como pastor numa igreja americana, que é o chamado que nós sentimos no nosso coração. E graças ao bom Deus, 3 dias antes de vir para cá, recebi a ligação, vocês já vão saber como, de uma igreja em Dallas, que está interessada, aliás, que irá me contratar para ser pastor de grupos e pastorear alguns latinos que estão lá. Então, glória a Deus, por Jesus está fazendo na nossa vida. Mas, eu falei o final do testemunho, né? Foi de propósito, falei o final. Eu quero contar um pouco mais sobre essa contratação. E vocês já vão saber o começo do testemunho. Essa contratação ela foi bem engraçada. Deixa eu ver se vocês acham também engraçado. O pastor que queria me contratar me ligou 3 vezes. O pastor principal da igreja me ligou, me entrevistou, né? Fizemos perguntas, conversamos. Foram conversas legais, eu até achei que ele estava gostando de mim. E quando eu era para dar a resposta, ele não me ligou mais. Passaram-se... Quem está procurando trabalho sabe a luta que é, né? Essa já era a 4ª ou 5ª igreja que estava me entrevistando. E eu falei, bom, não vai mais dar certo, né? E dito e feito, isso foi um processo de 1 mês quase. Quando foi na 4ª ligação, não foi ele mais que me ligou, foi o assistente dele, né? O que eles chamam nos Estados Unidos de Executive Pastor. Aí ele me liga e ele me fala, bom, Mário, eu queria agradecer por ter participado, eu já sabia o que era, por ter participado do processo, mas a gente não vai ficar com você. A gente já contratou outra pessoa, a gente quer agradecer e tal. E até ali, pessoal, vou ser sincero com vocês, eu estava querendo ser contratado. Depois dali eu fiquei à vontade. Até ele falar que não, eu estava me comportando. Eu estava sendo bem crente, normal, tranquilo. Eu prometo para vocês, eu participei na entrevista, não fui estranho, escondi minhas tatuagens na hora da reunião, cortei minha barba, eu estava sendo normal. Aí quando ele me falou que ele não me queria mais, né? Eu falei, obrigado, tal. Na hora que ele vai desligar o telefone, o senhor me dá uma palavra profética. Aí eu falei, ai meu Deus, lá vamos nós. Aí eu falei, viu irmão, eu, né, não sei
Enfim, eu sabia mais ou menos, claro, porque eu estou, né, assistindo as pregações da igreja. E eu falei para ele, viu, irmão, queria ele compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E ele falou, claro, pode ser. Eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser, né? Aí comecei a compartilhar o que Deus tinha colocado no meu coração. No meio da minha palavra, ele começou a orar em línguas, no meio da conversa. Eu falei, opa, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Aí Deus me deu uma direção para a esposa dele. Eu falei, sua esposa está aí? Tá, eu falei, coloca ela no Viva Voz para mim. Aí Deus me deu uma direção, deu uma palavra de conhecimento sobre a vida dela, sobre os sonhos dela e tal. Resumindo, os dois começaram a chorar no outro lado e falaram, não, Mário, por favor, a gente quer encontrar você no Zoom, vamos ter uma conversa, você orar pela gente. Eu falei, vamos, eu oro por você, pelo seu filho, papagaio, passarinho, iguana, tudo que você quiser eu oro, não tem problema. Mas ali, né, eu já estava tranquilo, eu já não ia mais ser contratado mesmo. Passaram-se 2 dias, ele me liga, e ele fala, Mário, eu não consegui dormir depois que a gente conversou. O que você falou foi segredos do meu coração, segredo da minha esposa, e nós queremos te contratar. Eu falei, opa, agora o passe está na minha mão. Né? Eu falei, nós queremos te contratar, mas nós não temos vaga. Nós estamos tentando fazer uma vaga para te contratar. Eu falei, bom, se vira, irmão, você que quer agora. Né? Aí, acontece que ele fala, não, segura aí. Ele me ligou para me perguntar quanto que eu precisava para ir trabalhar com eles. Eu falei, bom, agora que você perguntou. Brincadeira. Eu falei para ele assim, olha, querido, eu não estou atrás de um contrato. Eu estou atrás de uma aliança. Se você tiver uma aliança, o contrato a gente conversa. Aí ele ficou meio na dúvida do que eu tinha falado e falou, segura aí, que eu vou te ligar. Está quase terminando esse testemunho. É só a introdução da palavra, viu? Já vamos chegar lá. Aí, no dia seguinte, me liga o pastor principal, pedindo pinico, claro, imaginei. Se arrependendo de que tinha falado que não para mim. Quando ele toca o telefone, gente, presta atenção no que aconteceu. Eu vejo que a ligação é dele e eu pego o telefone e começo a falar em espanhol. Por quê? Não é nada, eu quis sacanear ele, fazer uma piada. Eu sei que ele não fala espanhol, não foi nada espiritual, nada. Pego o telefone e começo a falar em espanhol. Olá, como estás? Muito gusto, que bueno que me llamas. Ele ficou assim, oi? Aí ele ficou sério. Falei, o que está acontecendo? Aí falei em inglês, eu falei, desculpa. Foi uma piada ali, não, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu falei, evidentemente não, né? Porque eu fiquei boiando ali. Eu acabei de te ligar para saber se você fala espanhol. Essa foi a minha palavra, agora eu vou descer. Gente, loucura. Resumindo, olha, não acabou ainda. Na semana seguinte, fizemos uma reunião que queria me contratar. Beleza, conversamos no Zoom, né? No Zoom, porque é outra cidade. Conversamos e na reunião estava uma pessoa. Quem? A pessoa que tinha sido contratada para a minha vaga, que eu era para ser contratado. Aí eu já olhei e falei, Aí eu falei, resumindo, teve que chegar numa situação em que alguém tinha que tomar uma decisão. Se ele me contratar ou não, pela questão do visto, enfim, não vem ao caso agora. E adivinha quem falou, vamos fazer, vai dar certo e eu vou ajudar. A pessoa que ficou no meu lugar, que eu estava tentando ser contratado. Glória a Deus, irmão. Olha que história. Totalmente diferente. Eu estava tentando só ser contratado. Deus fez uma história, uma volta, para ser contratado na igreja. Esse texto me lembra, essa história, aliás, me lembra um texto. Não precisa abrir. Efésios 3:20, você deve conhecer, e 21, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Presta atenção, infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos. Uau! Ou seja, não dá para a gente pensar e nem pedir. Tá bom, dá, mas a gente não consegue imaginar o que Deus vai fazer. Ele vai sempre fazer algo maior e diferente. Repete comigo, maior e diferente. Quando a gente está passando por essas histórias, né? Aliás, quando as histórias acontecem e a gente termina, que nem aqui, foi legal, né? Moça, não foi legal no dia. Não foi legal antes, quando estava esperando a ligação. Não foi legal. Mas a gente fica pensando, nossa, que legal. E aí, baseado nessas experiências, né? O que a gente faz? A gente tenta entender, né? Como é que vai ser da primeira vez? Será que da próxima vez que eu querer ser contratado, eu já vou sair profetizando? Já de cara, já para conseguir o trabalho? Será que Deus vai fazer da mesma forma? O que eu devo fazer? Continuo sendo obediente? Como é que vai ser? A gente tenta discernir. Eu acho que uma das maiores perguntas que a gente escuta no discipulado e na conversa é:
como que eu discerno a vontade de Deus? Eu quero fazer o que Deus quer para mim. O que eu faço? Como discernir isso? E quando a gente está no meio da história, né, não é tão fácil. Porque quando você está lá no meio e as coisas estão acontecendo de uma maneira que você não quer, de uma maneira que você não previu, você está orando, você tem uma palavra de Deus que você vai ficar nos Estados Unidos, que eu ia ficar nos Estados Unidos, que a gente vai ser contratado, e não está acontecendo. Em menos de 3 meses, meu carro fundiu, eu perdi a casa, a gente saiu da casa onde a gente morava e eu perdi meu trabalho. Falei, Deus, você falou que eu ia ficar aqui. Tudo bem, então eu não vou ficar aqui, vou embora, eu volto depois, não tem problema. Mas Deus, quando a gente está no meio, é difícil discernir. E talvez você está aqui, você está no meio de uma dessas histórias. Talvez você tenha algumas histórias que você já viveu, e tem outras que você está no meio do processo. Ou tem umas que você está no começo do processo. Mas eu quero levantar uma questão essa noite. Não tem a ver com entender. Não tem a ver com entender o que Deus vai fazer. A gente acabou de ler um texto, infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Isso não tem a ver com entender. Tem a ver com fé. Tem a ver com obediência e tem a ver com os pequenos detalhes que eu posso fazer. Então para eu poder mostrar para vocês que não tem a ver com entender, mas tem a ver com os pequenos detalhes, obediência nas pequenas coisas, eu vou contar 2 testemunhos essa noite. O meu eu já falei, do Mário e o da Maria. A Maria é um dos personagens bíblicos que eu mais amo, admiro, gosto. A história dela me inspira demais. Então eu vou usar o testemunho do Mário e da minha xará, da Maria, para poder contar para vocês como o improvável pode se tornar portador da promessa de Deus. A Maria, uma moça virgem na Galileia, que só queria casar com José. Estava tudo certo, estava acertado na vida dela, ela só queria casar com José. E ela é escolhida nada mais e nada menos para ser portadora da palavra literalmente no ventre dela. E do Mário, testemunho do Mário, que guardando as devidas proporções, 7 anos, 8 meses e 15 dias atrás, entrou no culto, como o de hoje, no de jovens, como ateu, odiando o crente, odiando Jesus. E a única coisa que eu sabia dizer é que, guarda essa frase, Jesus é uma historinha que vocês crentes contam para as pessoas. E hoje, 7 anos, 8 meses e 15 dias atrás, o Mário está sendo contratado para ser pastor no Bible Belt, nos Estados Unidos. Não tem nada a ver comigo, vocês sabem disso. Tem a ver com os pequenos detalhes de obediência. Obrigado pelo reconhecimento. Mas tem a ver com obediência, como que isso aconteceu? Como que a Maria? O que ela fez? Algo sobrenatural? Não, ela só pode ter feito algo sobrenatural. O que o Mário fez? Nossa, o que ele tem de segredo? Não tem nenhum segredo, irmão. Eu sou engenheiro mecânico. E eu fui fazer teologia. 7 anos, 8 meses e 15 dias. Sim, eu sei porque eu tenho um contador no meu celular. Por que eu conto? Porque eu não quero esquecer do que Deus fez naquele dia. Não quero esquecer. E talvez esse seja o teu dia. Talvez você esteja aqui como eu estive há 7 anos atrás. 7 anos, 8 meses atrás. Qual que é a história? E aí eu quero compartilhar. Vamos começar a ler o texto bíblico e eu vou intercalar o testemunho da Maria com o meu. Agora, nota. Vamos abrir um parênteses aqui. Essa pregação, quem já assistiu aquela, sei lá, acho que é série This Is Us, da americana lá? Bastante gente. Tem uns filmes também que fazem isso. Eles contam a história de um personagem no presente, depois de outro no passado, depois volta para o presente, depois volta para o passado, e vai contando de um e de outro, vai misturando. Então tem esse desafio nessa pregação. Ok? Porque eu vou falar da Maria e vou falar do Mário. Ok? Então vamos lá. O texto que eu vou começar a ler está em Lucas 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Está em Lucas 1, se não, eu vou ler aqui. Eu começo no versículo 26. Nós vamos passear no texto, nos deleitarmos com a palavra de Deus e eu vou compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Aí você não passou vergonha, entendeu, irmão? Vamos lá. Versículo 26 de Lucas 1. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você.
Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Querido, como eu disse, a Maria só queria casar com José. Mas a Maria também sabia que a manifestação de um anjo significava alguma coisa. E o que me choca desse texto, desses 4 versículos que a gente já começou a ler, é que foi só uma saudação. Por que Maria, ficou na minha cabeça enquanto eu li esse texto, por que Maria perturbou-se muito e pôs-se a pensar? Por quê? Só foi uma saudação. Porque ela sabia que que o anjo vinha com um propósito, e quando Deus começa a falar na nossa vida, Ele tem algo. Ele tem algo, algo vai vir. Ela já sabia, ela conhece as Escrituras, ela sabe. Então, na mesma forma na minha história, vamos pular para o mar agora. Eu vou fazer o super resumido, tá? Para vocês, já contei muito testemunho. Eu entrei no culto de jovens dia 27 de setembro de 2014. Eu era ateu, não me pergunte agora, porque eu não vou contar, como que um ateu terminou num culto evangélico às 8 da noite na Alcance. Detalhe, presta atenção. Eu me convidei e não sabia que era culto. Desembaralha essa daí depois. Eu me convidei para ir no lugar que eu não sabia o que era e acabei dentro do culto. E de repente, no final da pregação, eu terminei no altar. Irmão, não pergunta, irmão. Eu era um ateu ruim. É verdade. E eu terminei no altar, como esse, um lugar menor, ali na Água Verde. E quando eu estava no altar, a única coisa que eu podia era chorar. Um choro que era a maior alegria e a maior tristeza que eu senti na minha vida até hoje. As duas coisas juntas. E até que um dia, no meu caso, não foi um anjo, ou aliás, foi um anjo, que inclusive é pastor da casa hoje. Não deve estar aí? Não sei, não vi ele. Pastor Rafael Padilha, na época quando eu era pastor, chega para mim, eu não sabia, eu estava chorando, não vi nada, não conhecia ninguém, além de uma pessoa. Ninguém, eu era ateu, eu ia para balada, eu bebia, eu tinha uns amigos, eu sou do heavy metal, não tem nada que fazer numa igreja evangélica no sábado à noite. Nada. Mas eu estava lá. E aí, esse rapaz vem para mim, não sei, eu não via, coloca a mão nas minhas costas. Vocês lembram a frase que eu falava para os crentes? Lembra a frase? Jesus é uma historinha? Lembra essa frase? Lembra? Ok. Quando eu estou deitado ali, já estava deitado, você viu que o negócio estava ruim. Já estava deitado ali, o irmão chega, coloca a mão nas minhas costas e fala: Jesus não é uma historinha. Acabou, irmão. Me converti. Não é verdade. Eu não tô... Naquele momento, queridos, eu não estava ali. Talvez você esteja aqui hoje, mesma situação. Eu não estava ali buscando ouvir a Deus. Eu estava ali buscando meus próprios interesses. A diferença de Maria, eu não tinha interesses tão puros. Eu estava buscando meus próprios interesses. Eu estava ali não por Jesus, não pela igreja, não por ouvir a voz dele. Ele não estava interessado em Jesus, mas adivinha? Ele estava interessado em mim. Jesus estava me perseguindo. Jesus estava atrás de mim. Jesus já estava fazendo algo na minha vida. Deus já estava fazendo algo na minha vida. E era bom, e é maior, e é diferente do que eu estava esperando. Então, aquela voz me confundiu. Eu falei, ué, eu estou nesse lugar aqui que eu nunca vim. Como que essa pessoa sabe o que eu falo? Só pode ser Deus. Fiquei confuso. Mas levantei, fui até a única pessoa que eu conhecia e falei, olha só, por causa da minha cabeça de engenheiro, né? Tudo tem um processo. Eu pensei, deve ter um processo para ser crente. Falei, agora eu sou crente. A pessoa falou, oi? Você entrou ateu, cara. Falei, pois é, mas não sou mais agora eu sou crente. Mas como assim? Falei, só me diz como é para ser crente. Como é que faz para ser crente? Aí a pessoa, sabiamente, me disse, leia a Bíblia. Eu falei, não tem. Tome a minha, beleza. De onde que eu começo? Do Novo Testamento, beleza. Onde que é? Aqui, beleza, fechou. Aqui, beleza. Então, daqui para mim, marquei. No dia seguinte, apresentei Jesus para minha filha. Na quarta-feira, comecei a ir na célula. E a partir dali, eu ia em tudo culto. De jovem, de adolescente, de oração de mulher, tudo, irmão, tudo. Porque se é assim que é para ser crente, eu queria ser crente. Enfim, essa é parte do meu testemunho. Foi assim que eu me converti. E foi assim que Deus me confundiu naquele dia. E eu acho que foi mais ou menos o que Maria sentiu. Ela ficou confusa quando o anjo falou para ela, agraciada, Deus é contigo. Opa. A diferença de mim, ela sabia o que lhe esperava. Vamos ver.
Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que notícia, hein? Que notícia para Maria. Mas antes da gente falar da notícia, algo que chamou a minha atenção aqui. Querido, quando Deus te chama, Deus nos chama, Ele primeiro nos acalma e nos abençoa. Então, se você está aqui hoje, Ele já está te acalmando e Ele já está te abençoando. Primeiro Ele nos acalma, Ele é um Deus gentil. Ele não chega chutando o pé na porta. E isso que Ele fez com Maria. Ele já tinha saudado ela e na sequência Ele fala, como é que Ele fala ali no versículo 30? Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada. Ele acalma ela, não tenha medo, e a abençoa. Você foi abençoada. E daí, agora Maria vai ficar grávida. Como que ela vai explicar para José? Claro, a gente sabe da história, mas na hora que ela estava passando por aquilo, na cabeça dela passaram, pelo menos na minha leitura, como que eu vou explicar para José? Eu vou começar a engordar. Eu vou ter que usar outra roupa. Meu apetite vai mudar. Como que as minhas amigas vão me ver? Como que vai? Olha a quantidade, querido, de mudança. Ela não estava grávida, ela estava grávida da palavra de Deus. As mudanças na vida dela começariam a ser evidentes nos próximos meses. Hormonalmente ela ia mudar, a alma dela ia mudar, o corpo dela ia mudar, a sociedade dela ia mudar. Vamos mudar para o Mário. Não, eu não fiquei grávido. Apesar de que ganhei uns quilinhos, porque crente come pra caramba. Mas eu vou usar duas palavras em inglês para explicar o que aconteceu comigo. Tem duas palavras ou duas expressões em inglês que também conotam gravidez, né? Uma é pregnant, né? Que vem da palavra impregnated, né? Que significa impregnado. Certo? Então eu fui impregnado com a palavra aquele dia. E quando eu comecei a ir na célula, fui sendo impregnado. Não entendia nada. De verdade. Que falavam dos livros, das pessoas, não sabia nem que livro que estava. Mas eu fui sendo impregnado. Eu ia ao culto, eu ia sendo impregnado. Eu conversava com os irmãos, eu ia sendo impregnado. Eu orava, pastor Luciano ensinava, né? Agora lançou o livro do jejum, aí ó, propaganda, pastor Luciano, aí ó. Falava sobre jejum, sobre oração, falava sobre... então eu fui sendo impregnado daquela palavra, fui sendo grávido daquela palavra. Mas tem outra palavra que também significa em inglês, ou uma expressão que significa she's expecting a baby. É uma expressão, ela está esperando, está na expectativa de um bebê. E aí quando a gente corta essa palavra lá, a gente fala she's expecting. A gente não fala mais baby, a gente fala she's expecting. Ela está na expectativa. Então foi criando-se uma expectativa no meu coração. Essa impregnação da palavra foi criando uma expectativa. E agora o que é que eu faço? Como eu disse, eu sou muito ligado a processos. Então o que é que eu faço, Senhor? O que é que eu vou fazer? Então eu ia perguntar para o meu líder. Eu ia perguntar, me falaram assim, aqui nessa igreja a gente vai na célula. Eu falei, beleza, onde é que vai? Qual que é? Como é que é esse negócio? Eu ia na célula, você pode perguntar para o pastor. Eu falava 3 palavrão e um Jesus ao mesmo tempo. O negócio era, eu estava aleluiado, irmão. Aí foi, e aí me disseram que eu ouvi o pastor Luciano e era para ler a Bíblia, então vou ler a Bíblia. Vou contar um segredo para vocês, eu não contei isso aqui no púlpito. Meu Jesus. Minha esposa passar vergonha agora. Eu não me orgulho por isso, ok? Não me orgulho. Não me orgulho por isso. Na época eu trabalhava na Volvo. Enfim, se você trabalhou comigo na Volvo, você sabe do que eu estou falando. Na época eu trabalhava na Volvo. E eu não me orgulho disso, querido. Mas eu fui demitido porque os meus números caíram. Sabe por quê? Porque eu não trabalhava direito, eu ficava lendo a Bíblia o tempo todo. Isso mesmo. Minha chefe falou, o que aconteceu com os seus números que caíram? Eu falei, pois é. Fui demitido. Fui demitido porque eu li a Bíblia o tempo inteiro. Não faça isso, irmão, não faça isso. Não seja demitido, pelo amor de Deus. Mas eu fui demitido porque me falaram, lê a Bíblia, ora, jejua. Pastor Luciano falava sobre desejar os dons espirituais, eu desejava os dons espirituais. Pastor Luciano falava sobre, a casa falava sobre os frutos do Espírito. Eu falei, não, eu quero isso aí. A ponto que eu escrevi-los nos meus braços para não esquecer. E aí, essa expectativa
Me falaram, vai no culto. Irmão, eu era metaleiro, irmão. Músicas era difícil para mim. Difícil. Eu estou acostumado com 2 guitarras, bumbo duplo, gente gritando. Quem conhece aí sabe. Quem levanta a mão, quem sabe do que eu estou falando? Pelo menos uma pessoa. Opa, eita. Bastante metaleiro se convertendo aí, glória. Então eu vinha para a igreja, mas eu tinha que vir, porque me falaram que era isso que eu tinha que fazer. E quando eu falei que eu não gostava da música, eu lembro do meu líder, me falava, não, mas a música não é para você, é para Jesus. Eu falei, então beleza, melhor ainda, porque eu não gosto mesmo. Então, ali eu adorava e as coisas mudaram. Então, essa expectativa, querido, essa impregnação da palavra de fazer coisas simples. O que a Maria tinha que fazer? Nada. Ela tinha que ficar grávida. Ela tinha que se cuidar do corpo dela. Nada. Não tinha que fazer nada, ela tinha que ser grávida. Aí o José, vocês sabem a história, né? Como o anjo explicou para José o que ia acontecer. Que bom. Porque, sinceramente, ia ser difícil para Maria explicar a situação. Aí, o que de complicado que ela fez? Ela foi a Maria. O que de complicado que o Mário fez? Ele foi o Mário. Só isso. E aí, vamos ver o que continuou acontecendo na vida de Maria. Então Maria disse ao anjo, versículo 34. Porque o anjo tinha acabado de falar que ela ia ficar grávida. Então olha só o que acontece. Como será isso? Se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que legal, versículo 36. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação, para aquele que dizia ser estéril, versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Querido, Deus vai fazer maior e diferente. Falando em diferente, olha o que aconteceu com Maria. Caso único. Não culpamos ela que ela não entendia o que estava acontecendo. Ela falou, Deus, como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou ficar grávida? Eu não tive relação com ninguém, nenhum homem. Sou virgem. E aí eu gosto quando Deus dá uma... Quer dizer, eu falo que gosto, mas na verdade, às vezes eu não gosto. Mas vamos ver. Eu gosto quando Deus nos explica somente o suficiente para que a gente dependa dele e não faça do nosso jeito. Porque ele fala para Maria, viu Maria? O Espírito Santo, a sombra de Deus do Altíssimo irá te cobrir e você ficará grávida. Porque se ele tivesse falado para ela que ela iria ficar grávida, ela falou, beleza, vou casar com José e vou ficar grávida. Ela ia fazer do jeito dela, certo? Faz sentido? Essa é a minha leitura. Mas o anjo fala, não faça do seu jeito. Você vai ser... E aí ela ficou confusa. Mas uma coisa que Maria não fez, ela não se preocupou com os planos dela e com as consequências dessa gravidez na vida dela. Ela não se preocupou. Ela falou, o que ela falou? Que seja feita comigo, que aconteça comigo o que você falou. Ela não colocou os planos dela primeiro, querido. Se você está hoje aqui e você está muito preocupado com os seus planos, eu vou te dizer, Deus vai fazer maior e diferente. Você não precisa estar preocupado com os seus planos. Não precisa. Eu só queria... Enfim, vamos continuar. Voltando para a minha história. Eu continuei me envolvendo com a igreja, servindo na igreja. O meu sonho era servir no evento. Vim na igreja certa. Meu Deus. Rapaz, o que nós carregamos de cadeira nesse tempo pela glória do Senhor Jesus não foi brincadeira. Eu estava, Deus me deu a oportunidade de participar da mudança do templo, quando a gente veio de lá para cá. Nossa, foi loucura, foi maravilhoso. E eu queria muito servir. E eu não sabia, e Deus foi colocando essa expectativa em mim, e eu estava grávido. Eu estava impregnado. Eu comecei a inchar. Meus pés começaram a ficar mais, eu não conseguia mais andar, eu tinha que comer diferente. Eu tinha que me relacionar diferente. As músicas que eu ouvia já não... O Espírito Santo... As pessoas com quem me relacionava, eu chorava, porque eu perdi quase todos os meus amigos. Ganhei uma família inteira de irmãos. Mas perdi todos os meus amigos que me relacionavam naquela época. Não podia falar mais o que eu falava, nem comer mais o que eu comia. Como é que eu não podia? Não conseguia, eu estava impregnado pela palavra.
E aí Deus falava para mim, começou a colocar coisas no meu coração, vontades, sonhos, palavras proféticas. Eu comecei a sentir que eu tinha um chamado para profetizar, o chamado do profeta na minha vida. Eu falei, não, eu, Senhor, o ateu, não sei, nem sei a Bíblia direito, nem nunca li a Bíblia completa na minha vida, do mesmo jeito que Maria. Eu não sabia o que ia acontecer. Aí Deus colocou no meu coração uma vontade para pregar, só a vontade, porque a habilidade não deu. Mas eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar? E eu estou escutando palavras do Luciano. Para quem já ouviu, sabe. O nível é diferente. Aí Deus começou a colocar o sonho de ser missionário. Eu falei, missionário, Jesus? Eu? Quem que vai olhar para mim e vai achar que eu tenho alguma coisa para dar? Como que eu vou ficar grávido de ti, Senhor? Como que eu vou ficar grávido de ti? E hoje talvez você está aqui essa noite falando, como, Senhor? Como que você vai fazer na minha vida? Maior e diferente. E a última parte desse texto que me chama a atenção, e que para mim é uma das mais importantes dessa passagem que eu separei. Quando o anjo fala para Maria, Maria, ei, fica a dica. A Isabel também está grávida. Fica a dica, viu? Por que vocês acham que o anjo falou isso para ela? Só para correio assim? Não. O anjo está empurrando ela para perto daquela que está passando por uma crise parecida com a dela e que vai conseguir ajudá-la. O anjo está empurrando ela para perto da comunidade. O anjo está empurrando ela para perto daqueles que vão ajudá-la. Isabel estava passando por uma crise parecida, uma condição muito parecida, ela não podia engravidar, por uma situação, por um motivo diferente. E ela engravida, então o anjo fala, olha só, a tua prima está passando por... Às vezes a gente vem para a igreja pensando que a gente vai vir buscar a resposta. Na verdade, a gente vai achar alguém que está com os mesmos problemas. E os dois juntos irão achar o Senhor. Se você veio aqui hoje procurando resposta, querido, eu não sei se você vai achar, eu espero que sim. Mas você vai achar pessoas com as mesmas perguntas. E vocês juntos, orando, conversando. O que aconteceu quando Maria fala com Isabel? O que acontece com Isabel? Quem lembra? Isabel é cheia do Espírito Santo. A criança se move no ventre. Quando eu compartilho aquilo que Deus está fazendo em mim, aquilo que Deus está fazendo em você se move dentro de você. E você é cheio do Espírito Santo. Quando eu compartilho aquilo que Deus, aquele desconforto, aquela criança que está crescendo dentro de mim que Deus colocou, o que Deus faz na tua vida? Você é cheio do Espírito Santo. E o que aquilo gerou em Maria? Vocês lembram? Gera louvor e adoração. Uma das maiores músicas mais lindas das Escrituras. O Cântico de Maria. E é essa interação que nós buscamos dentro da igreja. Eu vou para você com o meu problema, com a minha situação, aquilo que nem problema, mas aquilo que Deus colocou dentro de mim, que eu não sei como lidar. E você também tem algo que Deus te deu, que você não sabe como lidar. Mas você é cheio do Espírito Santo, e você glorifica o nome de Jesus, e eu glorifico o nome de Jesus junto com você. Vamos mudar para a história do Mário. Deus me aproximou da igreja. Deus me empurrou para dentro da igreja. Por quê? Eu não tinha amigos. Todos os meus amigos, enfim, era difícil estar com eles no mesmo ambiente, sendo discípulo de Jesus. Pesados, ambientes pesados. Perdi meus amigos, não conversavam mais comigo, não tinha como ir nos lugares que eles iam. E eu falava, Deus, o que vai acontecer? E aí pessoas como vocês, líderes que, inclusive, pessoas que estão aqui, inclusive, me abraçaram, me pegaram pela mão, e me disseram, Mário, eu não sei como é que Deus está fazendo na tua vida, porque sinceramente, não sei. Mas eu também tenho um negócio dentro da minha vida. Vamos junto. Vamos servir a igreja. Vamos ler a Bíblia junto. Vamos para a célula. E querido, eu não estou aqui para fazer propaganda do que você vai fazer dentro do alcance, querido. Isso é realidade na minha vida. Isso é realidade na vida de Maria. O que eu fiz de simples? Nada de complicado. Eu fiz o que estava ao meu alcance. E Maria fez o que estava ao alcance dela. Então você está hoje aqui, querido. Deus tem uma expectativa para você. Já colocou uma expectativa. Você já está com aquilo dentro de você. Que não pode ser pela pregação do Mário. Ou não pode ser simplesmente porque eles cantam maravilhosamente. Não é. Não é algo humano que está dentro de você acontecendo. O que está acontecendo dentro de você é que o Espírito Santo está colocando uma expectativa dentro de você hoje. Uma expectativa. E talvez você está aqui e você já foi impregnado pela palavra de Deus. Você já está ficando grávido. As coisas começam a mudar. Você começa a se relacionar diferente. E você fala, Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu tenho um chamado. Deus falou que você vai ser
que você vai ser cantor, que você vai cantar na igreja, ou que você vai ser pastor, ou que você vai ser mestre, ou que você vai ser missionário em outro país. Eu vou dizer para você, vai ser, mas você tem que começar com as coisas simples, que estão ao seu alcance. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida à medida que você responder ao natural que está na sua vida, querido. Não existe mágica no reino de Deus, existe mistério. Existe mistério, mas não existe mágica. Não existe mágica. Eu quero encorajar você essa noite, você está aqui. Eu sempre quis falar isso. A irmã realizou o sonho dela de criança. Cadê a irmã que falou que realizou o sonho dela de criança? Sumiu, estava aqui. Eu também vou realizar um sonho meu, não de criança, porque eu não era crente quando eu era criança, mas um sonho meu desde que eu vim para Alcance. Desculpa fazer parênteses. Eu vou dizer um negócio, fica de pé para parecer que está acabando. Fique de pé para parecer que está acabando. Não te distraia, querido. Não te distraia. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui. Talvez só o rapaz do teclado. Enfim, quem quiser vir, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Como eu disse, Deus pode estar te impregnando. Você pode estar grávida há um tempo. Você está sentindo que Deus está falando com você. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui porque alguém te convidou e você não tinha nada para fazer. Você acha que é isso? E você que está aqui, que tem um chamado, que não sabe o que fazer, que está dentro do seu coração, você não sabe aonde ir. Querido, vou falar para você. Você não está aqui escutando esse cara maluco falando à toa. Deus te trouxe aqui para despertar algo no teu coração, não através da minha vida, através do que o Espírito Santo já está fazendo, o que Deus já está fazendo, que é bom, melhor e diferente do que você imagina. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você é de um grupo ou de outro, não se assuste. Eu vou usar uma combinação de palavras que a gente leu hoje. Você é agraciado, agraciada. Não tenha medo, porque foi abençoado por Deus. Hoje, essa noite, essa criança que está dentro de você, isso que Deus colocou dentro de você, que talvez você não sabe nem o que é, você vai compartilhar, você vai tirar para fora, você vai falar, Deus, eu não sei o que é, mas eu quero isso para mim. Eu não sei o que é, mas eu quero ficar grávida. Eu não sei, eu vou me submeter a esses processos. Eu não sei o que é, mas eu te digo uma coisa, é muito mais simples do que você imagina, porque Deus faz superabundantemente mais do que você pode pensar ou imaginar. As mudanças, a gravidez virá, as mudanças serão naturais. A grávida não precisa se preocupar em ficar barriguda, ela fica barriguda naturalmente. O apetite dela muda e você vai mudar, querido. Conforme você for se impregnando da palavra, da presença de Deus, da comunidade, os seus apetites vão mudar naturalmente. Naturalmente vão mudar. As pessoas que você se relaciona vão mudar. Você já não dorme diferente. Você come diferente. Tem grávida que come por 2, por 3. Eu vou dizer uma coisa para você. A única coisa que eu tenho para te dizer, de mais simples que você pode fazer, para começar, faça como Maria, corra para Isabel, corra para a igreja, venha para um lugar onde um monte de gente com dúvida vai te ajudar a encontrar o Deus das respostas. Um monte de gente que já achou resposta vai te ajudar a achar mais respostas. A minha recomendação é que você faça o que está no seu alcance e confie no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Faça o que está no seu alcance. Faça o que está no seu alcance. Não tente entender melhor o que Deus está fazendo, porque não dá. A gente leu no texto de Efésios, não dá. Não tente entender. Isso não é possível. Somente se renda como Maria. Somente se renda como Maria e diga que aconteça comigo o que você falou. Pai, obrigado por esse momento, Senhor, obrigado pela Tua palavra incorruptível. Senhor, que ela não produza nem 30, nem 60, mas ela produza 100 por 1, a capacidade máxima dessa semente, para que nós possamos dar uma resposta e sermos responsáveis aquilo que o Senhor tem gerado entre nós. Cristo, a esperança da glória, para que com o rosto descoberto nós possamos manifestar a Sua glória e que o mundo Te conheça e que nós Te conheçamos e prossigamos em Te conhecer, Senhor. Nós Te amamos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Glória a Deus. Amém.